Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 30 de 8 de 2021. Vamos dar início à nossa aula? Português, gênero textual, conto. A matéria vai estar no PET 3, nas páginas 13, 14, 15, 16 e 17. Essa matéria de português de hoje vai estar na semana 4 do PET e o tema será gênero textual, conto. O gênero literário conto é estruturado com uma narrativa curta que envolve um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Há poucos personagens e poucos locais, pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Há vários tipos de contos, realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos, de fadas. Conto, gênero narrativo. Temos narrador, personagens que são protagonistas, antagonistas e coadjuvantes. O tempo, o espaço e o enredo é a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Atividades. Leia o texto abaixo. O alfaiate valente. Certa vez existiu um alfaiate modesto e trabalhador que fazia ternos muito bem e que tinha muitas encomendas feitas pelos mais exigentes habitantes da região. Era verão e havia uma grande quantidade de moscas que zumbiam ao seu redor, molestando e interrompendo a todo momento seu trabalho. O alfaiate não aguentou a molação e sua irritação foi tanta, sem pensar, deu-lhes um tremendo golpe com uma das finas telas que usava na preparação de um traje. Foi tão certeiro o golpe que eliminou 7 moscas de uma vez. O alfaiate, ao perceber o resultado do seu golpe, ficou surpreso consigo mesmo e resolveu confeccionar um traje muito especial, feito de tela metálica, e ainda bordou um escudo no peito em que se qualificava como Mata 7, sentindo-se muito orgulhoso. Com seu elegante traje, o alfaiate saiu a correr as cidades e vilas exibindo um porte de cavaleiro, criando assim sua fama de valente e invencível. Todos, assim que o viam, sentiam medo dele. Pensavam que o terrível guerreiro havia eliminado sem piedade 7 de seus inimigos ao mesmo tempo, e ninguém se atrevia a perguntar a razão de tal proeza. A fama do alfaiate chegou aos ouvidos do rei, que mandou que ele fosse chamado e lhe ofereceu uma grande recompensa e ainda a mão de sua filha em casamento, caso ele conseguisse eliminar 2 terríveis gigantes que estavam aterrorizando toda a região do norte do reino, destruindo tudo o que encontravam em seu caminho. Era necessário agir rápido, pois estavam se aproximando mais e mais do castelo. O valente alfaiate prometeu terminar facilmente com os terríveis gigantes e marchou em sua busca. Em poucos dias, ele encontrou os gigantes dormindo placidamente debaixo de uma enorme árvore. Aproveitou-se para subir em seus galhos e lançar dali as pedras na cabeça de um deles, a ponto de quase despertá-lo. Momento em que ficaria bravo, sem saber quem acertara e de onde teriam vindo os golpes. Realmente, o plano do valente alfaiate funcionou, como ele planejara, porque o gigante acreditou que havia sido seu companheiro quem atirara as pedras enquanto ele dormia, o que provocou tremenda discussão e briga entre eles. Brigaram por mais de 7 horas, jogando ora um, ora outro no chão, causando tanto estrondo como se estivesse acontecendo um terremoto. Depois de tão terrível que fora a briga, os 2 gigantes desmaiaram, caindo fulminados, um ao lado do outro. O alfaiate valente desceu da árvore e certificou-se que os devastadores gigantes não voltariam a incomodar ninguém. Deu mostras de sua fama e valentia, subindo sobre seus corpos, comprovando que seu título de Mata 7 era uma realidade. Resolva as questões. Número 1. Qual é o título do texto? 2. Quantos parágrafos há no texto? 3. Quem são os autores do texto? 4. Quem é o personagem principal da história? 5. Qual problema o verão trouxe para o alfaiate? 6. Ordene de 1 a 4 as frases abaixo, de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos na história. 7. A fama do alfaiate
foi tamanha que chegou ao conhecimento do rei. O que o rei queria com o alfaiate? 8. Agora é a sua vez. Crie um final diferente para a história. Ensino religioso. Máscaras africanas. A matéria vai estar no PET 3, nas páginas 168 e 169. Nossa atividade de ensino religioso vai estar na semana 3 do PET e o tema é máscaras africanas. As máscaras africanas. Em muitas sociedades africanas, a vida é dividida em diferentes ciclos: nascimento, passagem para a idade adulta e morte, sendo que essas transições são marcadas por rituais que determinam para a comunidade a ida de uma etapa para a outra. Nesses momentos, de acordo com as crenças africanas, os indivíduos estão particularmente vulneráveis às forças espirituais. Durante a iniciação dos jovens, preparação para a vida adulta, seus tutores usam máscaras, que simbolizam uma aparência severa, com o objetivo de mostrarem autoridade e educá-los para seus futuros papéis sociais dentro da comunidade. Atividades. 1. É comum que os ritos de iniciação e passagem mostrem as habilidades que o membro da comunidade vai precisar na nova fase que viverá. Quais habilidades você acha que precisará para viver quando for adulto? B. Na sua opinião, a escola pode ser considerada um rito de passagem em nossa sociedade para a fase adulta? Por quê? 2. Pesquise ou pergunte para um adulto sobre um ritual de passagem religioso presente em nossa sociedade. Escreva sobre ele, contando como acontece, quem participa e o que significa. As nossas atividades de hoje terminam por aqui. Até mais!